Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e esta é a aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos dessa aula: identificar um elemento químico, sua representação e os seus isótopos, conceituar substâncias e suas especificidades e praticar o conhecimento com questionamentos e atividades. Falando nisso, as perguntas da aula. Como a vida surgiu na Terra? O que diferencia um material do outro? Então, vamos falar um pouquinho sobre a origem da matéria e a teoria do Big Bang. Olha só, a teoria do Big Bang está entre as mais aceitas pela comunidade científica para explicar a origem do universo. O universo surgiu a partir da explosão de uma única partícula, o átomo primordial, causando um cataclismo cósmico inigualável há cerca de 13,8 bilhões de anos atrás. Então, a teoria do Big Bang diz pra gente que havia uma única massa, compacta, o átomo primordial, que teve uma grande explosão, há 13,8 bilhões de anos atrás. E aí há cientistas que dizem que essa explosão ainda vem acontecendo e as coisas estão se afastando no universo. Há outros que dizem que elas estão agora num processo de se aproximar novamente. Mas a teoria do Big Bang é a mais aceita atualmente para dizer pra gente como que a matéria surgiu. Após a explosão, passado algum tempo, a matéria começou a esfriar e os diversos átomos começaram a se formar. Eventualmente, se condensaram e formaram os corpos celestes, estrelas, planetas, entre outros. Então, após essa primeira explosão, depois que desaceleraram um pouquinho essas partículas, elas conseguiram se aproximar e foram formando os átomos dos elementos químicos que temos na tabela periódica, E com isso, formando as estrelas, os planetas e todos os outros corpos celestes que temos. E aí, falando de matéria, então, vamos relembrar aqui o conceito dessa palavra tão importante aqui para a química. Dentre os conceitos de matéria, podemos simplificar em: matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. E, por sua vez, um corpo, para a química, é toda porção limitada de matéria, e um objeto é quando atribuímos uma aplicação para esse corpo. Já falamos sobre isso em outras aulas. Então, matéria é uma palavra que tem vários significados, pode ser a matéria, a disciplina da escola, pode ser a matéria que você leu no jornal, mas aqui pra gente, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. E aí, quando a gente tem uma porção limitada da matéria, a gente pode se relacionar à palavra corpo, e quando a gente tem uma função específica para esse corpo, a gente tem um objeto. Então, por exemplo, a gente pode dizer que o tronco da árvore é o corpo e aquele tronco transformado numa mesa ou numa cadeira é um objeto que tem uma finalidade específica. Toda matéria é formada por átomos? Lembre-se dos modelos atômicos? Os átomos são partículas formadas por subpartículas conhecidas como prótons, elétrons e nêutrons. A partir da combinação entre esses átomos, temos elementos químicos e o rearranjo desses elementos formam as substâncias. Então, a nossa matéria ela é composta por o átomo, Os átomos têm suas subpartículas, que nós já estudamos, Os prótons, os nêutrons e os elétrons. E aí, o conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico compreende aí um elemento químico, e quando eu junto elementos químicos, eu estou formando substâncias. E aí, quando eu tenho um elemento químico, eu tenho uma maneira aí de representá-lo. Então, olha só. A definição é o conjunto de átomos que possui o mesmo número de prótons, isto é, o mesmo número atômico. Então, o número atômico, que é representado pelo Z maiúsculo, que está aqui na parte de baixo aí do símbolo do elemento químico, é igual ao número de prótons. Então, quando eu digo o número atômico do elemento é 2, significa que ele tem 2 prótons lá dentro do seu núcleo. Aqui em cima a gente tem o A maiúsculo para representar o número de massa, e o número de massa é tudo aquilo que está no núcleo do átomo, então é a soma dos prótons com os nêutrons, e o E aqui representa o símbolo do elemento químico, que pode ser uma letra maiúscula ou uma maiúscula do ladinho de uma minúscula. Então vamos lá. Número atômico, Z maiúsculo, é o número de prótons existentes no núcleo de um átomo. Localiza-se no canto inferior à esquerda ou à direita. Então, às vezes, ele pode trocar de posição aqui, mas sempre na parte de baixo do elemento químico. Elementos com diferentes números atômicos são elementos diferentes. Então, olha só,
o que dá a característica para um elemento químico é a quantidade de prótons, é o seu número atômico. Então, se eu tenho 2 prótons, eu tenho um elemento químico, com 3 prótons eu tenho outro. A quantidade de elétrons que ele vai ter, 2, 4, 10, não vai fazer mudar as suas características, nem a quantidade de nêutrons. Então, o que ordena aí as características para os elementos é a quantidade de prótons, certo? Então, aqui a gente representa que o Z é igual ao P positivo, que é o símbolo aí dos prótons. Já o número da massa, que é o A maiúsculo, trata-se da soma entre o número atômico e o número de nêutrons. Toda a massa do átomo concentra-se no núcleo, localizando-se no canto superior do elemento químico à esquerda ou à direita. Então, o A ali, que é o número de massa, está sempre para o lado de cima do símbolo. Ele é a soma dos prótons mais os nêutrons ou do número atômico mais o nêutron. Ou seja, é tudo aquilo que tem massa e que está no núcleo do átomo. Os elétrons também possuem massa, mas ela é tão ínfima que ela não vai entrar nessa conta. Então, o número de massa é a soma, né, dos prótons mais os nêutrons. E aí, se eu quero descobrir o número de nêutrons, eu faço a diferença, então, do número de massa do número atômico. É só mexer aqui na nossa continha, né? Então, se aqui A é igual a Z mais N, a gente tem que N é igual a A menos Z, e aí eu posso descobrir quantos nêutrons tem o meu elemento químico. Vamos fazer a atividade 1 agora? Olha só. Determine o número de prótons, nêutrons e elétrons do átomo que está aqui representado. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, aqui a gente tem um átomo hipotético, então 14, o X aqui do símbolo e o 29, e ele quer saber quantos são, né, prótons, nêutrons e elétrons. Então vamos lá. Então o número de massa está à direita, né, lá na parte superior, 29. O número atômico está à esquerda, na parte inferior, 14. Para determinar o número de prótons, né, a gente vai fazer o seguinte, né, que o número de prótons é sempre igual ao número atômico. Por isso, para esse átomo X, ele vai ter 14 prótons. Então, o número atômico 14, a quantidade de prótons 14 também. Para determinar o número de elétrons, como o átomo X não é um íon, logo, o número de elétrons é igual ao número de prótons, ou seja, 14. Então, nesse caso aqui, quando a gente tem um átomo neutro, ou seja, não tem nenhuma carguinha desenhada lá, né? Não tinha nenhum mais, nenhum menos, significa que a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons, então é 14 também. E para determinar o número de nêutrons é determinado utilizando o número de massa, né? E os prótons lá na nossa fórmula. Então a gente tem lá que o A é igual ao Z mais o N, a gente tem o valor do A, que é o 29, o valor do Z, que é o 14, e queremos descobrir o N. Fazemos a nossa matemática aqui e a quantidade de nêutrons aí para esse elemento é 15, certo? Agora vamos falar um pouquinho dos nossos elementos químicos, né? Então olha só, aqui a gente tem alguns exemplos de elementos. Então tem cálcio, sódio, cloro, magnésio, oxigênio, hidrogênio, zinco e hélio. E temos muitos outros, eles estão representados da forma como a gente viu ali nos slides anteriores, a representação, né? O número atômico e o número de massa. Mas será que existem semelhanças entre os átomos? Sim, existem semelhanças. E essa semelhança é denominada de isotopia, sendo que os átomos que possuem esse fenômeno são conhecidos como isótopos. Então, a palavra isotopia ali, isótopos, é essa coincidência aí que a gente tem, né, na quantidade aí de prótons. Dá uma olhadinha assim, ó. Os isótopos são átomos do mesmo elemento químico que possuem o mesmo número atômico, né, o Z, e são diferentes no número de massa, pois têm uma quantidade de nêutrons diferentes
né, de um núcleo para o outro. Então, quando a gente vê a definição de elemento químico e fala assim, né, que são aqueles átomos que têm a mesma quantidade de prótons, pertencem ao mesmo elemento químico, mas eles não são necessariamente todos iguais. Existem os que são isótopos. Daí, o que é esse isótopo? É um átomo, né, que tem a mesma quantidade de prótons, mas ele tem a massa, né, um número de massa diferente, porque ele vai ter mais ou menos nêutrons um do outro. Então, por exemplo, o carbono, né, ele tem 3 isótopos naturais, ou seja, todos eles têm um número atômico 6, né, 6 prótons, mais um número de massa diferente aqui, porque vai ter mais nêutrons, então 12, 13 e 14. Mas todos são carbonos, têm as mesmas características, né, a mesma densidade, ponto de fusão, todas as características específicas são iguais dentro dos isótopos. O que difere aí é a quantidade de nêutrons. Outro elemento que tem isótopos naturais, né, é o hidrogênio, apresenta 3 isótopos, né, o 1, o 2 e o 3. Então, ó, está aqui embaixo, né, o número atômico, em cima a massa, né? Não tem nêutrons, tem 1 nêutron e tem 2 nêutrons, e aí vai mudar o valor da massa. O oxigênio também possui 3 isótopos, né? O 16, o 17 e o 18. E a gente pode fazer uma associação, né, da palavra lá, isótopo. Então, iso significa igual, né? E tem um Pzinho lá no meio, daí a gente lembra que P de prótons. Então, isótopos são iguais no número de prótons. E aí, falando um pouquinho agora, né, dos nossos átomos estáveis, vamos relembrar um pouquinho aí dos conceitos dos modelos atômicos. Olha só. Quando Niels Bohr propôs seu modelo atômico, ele vivenciou o dilema do átomo estável. Assim, a matéria seria estável, pois ele acreditava na existência de princípios físicos para descrever os elétrons nos átomos. Um átomo estável é quando ocorre perda e ganho de elétrons. Assim, ele se assemelha a um gás nobre. Mas e se não ocorre essa transferência de elétrons? Nesse caso, o átomo está neutro, isto é, o número de prótons, né, e elétrons vai ser o mesmo. Assim temos, para um átomo neutro, né, a igualdade, que o número atômico é igual ao número de prótons e também é igual ao número de elétrons, ou seja, o número atômico é igual aos prótons e é igual aos elétrons. Então, nesse exemplo aqui, observe que há somente o número de massa e o número atômico representado, ou seja, todos esses elementos aqui nessa representação são átomos neutros, não tem nenhuma carguinha desenhada aqui do lado, tá só lá, 23, 11 e o símbolo ali Na, por exemplo. Por sua vez, um átomo estável, né, que vai ter a relação ali, número de prótons igual, né, o número atômico, mas diferente na quantidade de elétrons. Isto é, o número atômico permanece igual ao número de prótons, pois essa é a definição, né? No entanto, o número de elétrons é diferente. Um átomo estável produz uma espécie química denominada de íon. Então, quando eu tenho a quantidade de elétrons diferente da quantidade de próton, para mais ou para menos, deixo de ter um átomo neutro e passo a ter um íon. Os íons são espécies químicas com desequilíbrio entre o número de cargas positivas e negativas, né? Surgindo cargas elétricas aparentes, e aí a gente classifica esses íons em 2 grupos. Então, a gente tem os cátions, que tem o símbolo do mais ali, representado na parte superior lá do nosso elemento. São átomos neutros que perdem elétrons, adquirindo um número de carga positiva maior que o número de carga negativa. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem Na+, né, significa que ele perdeu um elétron, Ca2+, perdeu 2 elétrons, Al+3 perdeu 3 elétrons. Parece estranho falar que perdeu e aí a carga ali em cima fica positiva. Mas a gente tem que pensar que quando você está falando lá do átomo neutro, se ele tem 2 positivos, ele tem 2 negativos. Então, quando a gente junta, eles estão se anulando. Se por acaso eu tiro um desses negativos, né, perdeu um elétron, ele vai ficar com um sinal de positivo, pois aqui se anula e esse maisinho está sobrando. É o que a gente está representando aqui. Então, a gente está falando de elétrons que são cargas negativas. E aí, por isso, a gente coloca o sinal de mais, mas a gente diz que perdeu os elétrons, perdeu a carga negativa e ele ficou com cargas positivas sobressalentes. E é esse sobressalente positivo que a gente está representando ali no sinalzinho de mais. E quando eu tenho um ânion, ele vai ter um negativo ali na frente. Então, átomos neutros que ganham elétrons adquirindo carga negativa maior do que o número de cargas positivas. E aí vai ficar lá Cl-, né, que ganhou um elétron, O-2 aqui, 2 elétrons. A mesma ideia.
Ele era um átomo neutro, tava, né? 2 mais, 2 menos. Aí ele ganhou mais um menos, então agora é como se anulassem os outros e tivesse sobrando um menos aqui. Então é esse menos que sobra que a gente está representando aqui. Então por isso fica Cl menos, significa que ele ganhou um elétron. Então quando ele ganha, o símbolo é negativo e o nome é ânion. Quando ele perde, o sinalzinho fica positivo e o nome é cátion. Para compreender como toda a matéria surgiu e, consequentemente, as substâncias, é preciso compreender que todos os elementos químicos existentes no nosso corpo e na Terra foram formados nas estrelas. Os primeiros segundos após o Big Bang, o universo era formado por fótons, elétrons, prótons e nêutrons. E com o resfriamento do universo, ocorreu a colisão dos prótons com os elétrons e nêutrons, formando os átomos de hidrogênio no começo da história. E aí as substâncias químicas, então, cada uma das espécies de matéria que constitui o universo, ou seja, qualquer espécie de matéria formada por uma composição constante de elementos químicos, que tenha propriedades físicas e químicas definidas, é uma substância. Então, a combinação de átomos, que vai formar aí essas substâncias, tem suas características físicas e químicas bem definidas. E aí a gente vai classificar as nossas substâncias em alguns grupos, olha só. Então a gente pode dividir as substâncias puras, um único tipo de componente, em substâncias simples ou compostas. Então o que é uma substância pura simples? São substâncias formadas por um único elemento químico. Então a gente vai ter só um símbolo que se repete. Então H2, N2, O3, O2 ou Fe, He, entre outros. Então, a gente tem o gás hidrogênio, o gás oxigênio, o ferro. A gente está vendo um único elemento químico ali que pode estar repetido 2 ou 3 vezes. A gente tem uma substância simples. E aí, uma substância pura composta são espécies químicas formadas por 2 ou mais elementos químicos diferentes. Por exemplo, a água, que é o hidrogênio, o oxigênio, H2O, ou H2SO4, que é o ácido sulfúrico. A gente vê aqui hidrogênio, enxofre, oxigênio, então 3 elementos. O cloreto de sódio, NaCl, o dióxido de carbono, CO2, SO3, trióxido de enxofre, o NaHSO3, que é o bicarbonato de sódio. A gente vê o sódio, o hidrogênio, o carbono e o oxigênio formando aí a substância. Então, substância pura composta, que tem as suas propriedades químicas e físicas bem definidas, aí é substância. Uma outra classificação fundamental das substâncias químicas é quanto à presença ou ausência do átomo de carbono. E aí a gente vai agrupar aí com ter o átomo do carbono ou não ter o átomo do carbono em substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas, tá? Então, por exemplo, são substâncias que não possuem o átomo de carbono como um elemento principal da sua composição. Então, não é que não aparece o carbono, é que ele não é o principal da história. E aí a gente tem o ácido sulfúrico, a água, o cloreto de sódio, o dióxido de carbono, entre outras, são consideradas, então, substâncias inorgânicas. E as substâncias orgânicas são aquelas que possuem o carbono como um elemento principal em sua composição, que é o caso da gasolina, que é C8H10, da acetona, C3H6O, da molécula aqui do DNA, que está representada no desenho, do vinagre, que está aqui, C2H6O2, entre outros, são os orgânicos. Vamos fazer a atividade 2 agora? Complete as lacunas de modo que a sentença fique correta. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, o exercício pede que você complete a lacuna para que a sentença fique correta. Então, uma substância simples é formada por moléculas contendo apenas átomos de um mesmo elemento. E agora a atividade 3, olha só. A seguir são fornecidas as fórmulas de um grupo de substâncias químicas. Dentre elas, quantas substâncias são compostas? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Então, no grupo de substâncias apresentados, temos 16 substâncias compostas, que são as que estão destacadas aqui em vermelho. Substâncias compostas são aquelas formadas por, no mínimo, 2 elementos químicos diferentes. E na curiosidade da química dessa aula, temos aqui através do QR Code a reportagem, que fala sobre um estudo que ainda está em andamento para transformar o lixo em materiais para a indústria avançada. Então o lixo se torna matéria-prima aí para uma indústria. Bem interessante essa reportagem. E o que nós estudamos na aula de hoje? Identificamos um elemento químico, sua representação e os seus isótopos, conceituamos substâncias e suas especificidades, e praticamos o conhecimento com atividades e questionamentos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!